O empreendedor, ele precisa acreditar, ele tem força, ele tem esse know-how, mas às vezes ele está no momento errado e acaba desistindo e joga a toalha. Não, vamos lá, insiste, vamos correr atrás. E a parte financeira é essencial, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Fala galera, eu sou o Daniel e você está no OctaCast, um canal sobre empreendedorismo da vida real. Aqui vamos compartilhar histórias de pessoas que empreendem na prática, falar das suas dores, dos seus desafios, o papel da família e a importância do controle emocional para a gente tirar a lição de gestão e empreendedorismo. Espero que você tenha gostado desse projeto e se fizer sentido para você, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mais do que isso, coloque aqui a sua sugestão, a sua ideia aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ter sua participação com a gente. Um abraço e até a próxima. E hoje estamos aqui com o José Luiz, da Ômega Contabilidade, e o filho Lucas. Vamos contar aí um pouquinho para vocês a história de empreendedorismo e evolução da contabilidade e tecnologia, como caminhou juntas, né? E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, mas antes disso eu quero falar um pouquinho, né? Agradecer a participação de vocês, a oportunidade de estar trocando essas figurinhas, né? Essa ideia, esse papo. São pessoas que eu admiro muito, agradeço bastante, que a gente já passou por vários processos juntos, acompanhei bastante a evolução, crescimento e desenvolvimento da Ômega. Então, muito obrigada por vocês terem aceito o convite, né, estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês e contribuindo aí com as pessoas que estão nos assistindo. É isso aí. Muito feliz de estar com vocês aí, colegas de profissão, né? Isso. Que estão aí Eu também tenho a formação contábil, né? Então, muito feliz de vocês estarem aqui compartilhando a história. Então, vamos lá. A gente já está querendo saber aí como que começou essa trajetória aí. Eu acho que eu vou falar um pouco primeiro para poder contar lá do início, que eu acho que é uma parte que vai ser bastante interessante, até para dar um incentivo para quem está aí, mesmo dos dias de hoje, querendo começar alguma coisa lá do zero, né? Então, basicamente, voltando um pouquinho lá na história, lá em 1992, eu tinha uma necessidade de trabalhar já com os filhos pequenos, e eu trabalhava de empregado, então eu via a contabilidade como no primeiro momento, uma possibilidade de aumentar os ganhos mesmo, né? Para poder criar a família, digamos assim. Foi essa a ideia inicial. Então, eu tinha, um pouco antes disso, feito faculdade, aí não conseguia terminar por conta deles estarem muito pequenos, tive que sair da faculdade, questão financeira, enfim, toda aquela história de dificuldade que muita gente passa por isso também. Aí eu voltei, fiz o colégio técnico, porque eu tinha esse objetivo de trabalhar por conta na contabilidade. Você sempre teve a visão empreendedora, então? Sim, de certa forma, sim. Quando eu voltei para o colégio técnico e me formei, já no mês seguinte eu já estava saindo de onde eu trabalhava para começar o meu negócio. Lógico que era bem pequeno, uma coisa bem caseira, né, bem simples. E aí foi aí que a história começou. Então eu comecei a trabalhar como autônomo, um escritório, mas porém como autônomo, fiz um planejamentozinho ali pequeno, desenhei isso aí no papel e falei, bom, é por aqui que eu devo começar. Já tinha alguns clientes encaminhados, alguma coisa já direcionada, e a partir dali a ideia foi eu contratar algumas pessoas que pudessem me ajudar, né? Eu precisava de uma pessoa para fazer a parte externa, para que eu pudesse ficar mais tempo no escritório, e alguém para fazer contato, uma recepcionista, uma secretária, alguma coisa assim. Então, basicamente, foi bem assim que começou, com alguns poucos clientes e buscando essa saída. A ideia era achar um jeito de mostrar o serviço. Então, começou bem artesanal mesmo, trabalho manual. Aquela época estava começando, né, os computadores, os micros, né, a gente tinha pouco... Era caro, né? Exatamente, era bem caro. Então, assim, a gente tinha que fazer muita coisa manual. Era praticamente tudo manual. Nota fiscal era manual, livro, era toda uma outra história. Como que foi o início, o start? Teve uma demanda? Você trabalhava e alguém te pediu o serviço? Eu tinha um amigo que a gente trabalhava junto e ele conhecia um contador que estava meio doente, meio desanimadão, não estava dando conta do trabalho, e ele tinha os clientes, ele precisava de alguém para dar sequência naquele trabalho. E ele tinha acho que uns 20 clientes mais ou menos, ele falou, eu preciso... Ele não estava já estressado, cheio de problema, não estava conseguindo mais dar conta, e aí eu encarei o desafio.
E aí, a partir daí, foi agregando novos clientes. E aí você já trabalhava com contabilidade? Eu tenho um irmão contador, meu irmão mais velho é contador. Tá, de família. Aliás, ele foi uma inspiração nesse sentido, por conta de toda a dificuldade da minha família, que é toda uma história mais complicada, que se desestruturou toda. E eu, por ser o mais novo, eu fiquei meio perdidão. E agora, o que eu faço? Tinha acabado de casar, né, recém-casado, já com os 2 filhos, né, que é o Lucas, é o do meio, tinha uma menina, tem, né, a mais velha. E aí o que aconteceu? Eu olhava para ele como um espelho, falava, pô, é ali que eu vou, né? Só que eu queria fazer alguma coisa para mim. Eu falava, poxa, eu tenho que começar isso aqui. Eu vou até lá, eu vou chegar lá. E ele, com os problemas dele, envolvido nas questões dele, não estava, enfim, estava resolvendo o lado dele. Então foi assim. Então, quando apareceu essa oportunidade de fazer alguma coisa no sentido de, pô, trabalhar por conta, eu fiz um acordo onde eu estava trabalhando, que era um escritório, por sinal. Saí e corri atrás. Inclusive, nesse acerto, eu fiz um acordo com o meu patrão, ele me forneceu alguns contatos e falou, trabalha com essa pessoa, essa aqui não me interessa, pode seguir, enfim. Olha que legal, ele ajudou, né? Ele ajudou. São Então, os clientes, né? foi tipo assim, ele tinha algumas coisas que ele, na época, para ele não estava funcionando, ele falou, se você quiser dar sequência... São aqueles anjos que Deus coloca no nosso caminho, exato, né? Exato. Igual ele colocou vocês também, quando eu conheci, já me ajudaram Verdade. bastante. Sim, sim. Sim, sou muito grata por isso também. Foram várias situações em que a gente vivia se esbarrando, né, nos seus projetos, e você sempre procurando passar ideia. Aliás, você sempre estava na frente também, buscando alguma coisa nova, pensando em trazer algo que aliasse o seu trabalho. Aliás, a gente teve muitos casos assim, de pessoas que ficaram amigos, de clientes que a gente acabou... tenta ajudar dentro da nossa área, né? E o incentivo propriamente dito. Eu lembro que quando a gente acho que se conheceu foi por volta de 2004, e aí a gente vê o nosso processo de evolução e amadurecimento também, né? Porque eu ficava lá estudando, né? E aí vocês iam na empresa X... Isso, buscar os balões. E eu estava lá estudando, sempre com os, né? Tentando agregar conhecimento. Você ficava na recepção estudando os livros de fisioterapia. Aquelas Bíblia. E a gente chegava com os pacotes de balotes e ela era o contato para poder receber e pegar os outros para poder levar embora. Foi aí que aí que a gente se conheceu. E nessa, também tinha muita gente que pedia reunião para poder entender a parte tributária. Então, a gente já associava tudo. Tirava uma tarde para ir na empresa, chegava lá para entregar essa documentação, pegava outra e era através dela. E ela chamava o pessoal, o contador já está aqui, já fazia os contatos, a gente já separava uma salinha para conversar e já aproveitava para orientar o pessoal. Olha, indiretamente, eu nunca tinha feito essa alusão. Eu, querendo ou não, tive uma pequena participação também já nessa conexão de cliente com a contabilidade. Você que fazia a ponte ali, né? Fazia a ponte, Exatamente. E foi importante até, porque foi esse trabalho, quando a gente começou, no início dos anos 90, a gente pegou mudança de plano econômico, que teve a implantação do Plano Real. Então, assim, eu já trabalhava antes, né, que era uma fase totalmente complicada para a contabilidade, porque você mudava a moeda, tinha inflação, forma de cálculo. Correção de juros, monetária. Exatamente, a própria correção monetária. Sim. Era horrível, era difícil demais. Então, todas essas mudanças deixou a gente mais ou menos, assim, você acaba aprendendo, né? Você bate cabeça aqui, assim, passa por ali, você vai aprendendo um monte de coisas. E com esse trabalho, que era um pessoal de tecnologia, eles meio que exigiam da gente aquilo. Tanto é que a gente precisaria ter, naquela época, lá no início, a gente começou a montar os computadores para poder trabalhar, compartilhar. Questão de e-mail, né? E-mail, isso. O domínio, né? Sim. Já meio que profissionalizar o negócio, deixar sair do amadorismo. Exato. Então, ali, querendo ou não, também foi uma grande oportunidade que vocês tiveram, porque eu lembro que dali saíram muitos contratos, né, de abertura de empresas, né? Sim, nós fizemos bastante aquele processo, porque vinha para a gente, preparava o processo da abertura da empresa para aquele pessoal, e a partir dali fazia toda a orientação contábil também, depois dava toda a assessoria. Só que o que acontece? Com eles não funcionava telefone, não adiantava você ligar para parar. Os caras eram no outro ritmo, e era tudo por e-mail. E tinha que anexar, transformar lá a imagem
em PDF, mandar para eles. Então, tudo aquilo fez com que a gente se antecipasse, mesmo sem ter os recursos necessários. Nessa época, a grande dificuldade nossa do escritório era fazer com que os outros clientes, pequeno comércio, aceitasse por e-mail, por exemplo, o PDF. Não, tinha que imprimir e levar. Então, tinha que levar até. Esse pessoal que aí, loucura, isso foi uma oportunidade para a gente poder dar um... Foi o que tirou a gente da zona de conforto, né? Sim, sim. Para começar a usar o e-mail, o PDF, né? Ninguém sabia muito o que era aquilo na época. Então foi o... E para fazer a contabilidade, imagino que era uma loucura de correção monetária, esses lançamentos, tal. O que tinha de sistema aí para fazer isso? A gente, na época, o sistema ele era separado. A gente tinha que ter o da folha de pagamento, que era o... Eu cheguei a fazer folha de pagamento na mão. Na mão, né? Aliás, datilografava a folha de pagamento. Olha só. Folherices, folha de pagamento, as próprias guias. Então, assim, era datilografado. Isso era em que ano mesmo? A partir de 92. Gente, não era muito, né? Não é tão distante, né? Não é tão distante. E é porque, na verdade, a gente tinha poucos recursos. Era uma empresa pequenininha. Começou em casa, começou familiar. Já tinha computador, já tinha implantado o Windows. Tava entrando, na verdade. A questão do Windows ainda era DOS, né? Então já tinha, só que era caro, né? Então, e aí essa empresa de tecnologia acabou subindo a régua para vocês e levando vocês para um próximo nível, né? Sim. E o que ele está falando, a dificuldade de colocar isso no comerciante comum, digamos assim, sim, aquele né? cara Outro da padaria, mindset, né? do mercado. Exatamente. Como é que ele... para ele o contador tem que ir na empresa entregar o documento, assinar, pegar de volta, enfim, isso faz parte. Mas na visão dele, aquilo era mais importante do que ele receber o documento online, ele ter já um comprovante para poder guardar, enfim. Teve um pouco dessa dificuldade. Mas no começo era datilografia mesmo. E aí depois a máquina eletrônica, né? Que aí eu corri atrás de uma máquina eletrônica na época para melhorar, para agilizar. Vocês tinham aquelas impressoras matriciais, não? Fazia um barulho desgraçado. Eu nem conheço isso, como que era isso? A matricial, tinha uma grande... puta impressorona, assim. A gente tinha no escritório lá também. Lá. E aí, miolerite, depois né, era carbonado, né? Verdinho. E era tão cara a impressora, na época, matricial, que a gente colocava para cada 2 computadores, tinha 4 computadores no escritório, então para cada 2 colocava uma impressora para fazer a ligação lá que compartilhava aquela impressora. Então você usava 2 aqui, 2 computadores ali, uma impressora no meio de cada. Começou com uma, depois foi para 2. E a outra coisa, como a tecnologia estava subindo e mudando a cada dia, começava lá com 286, 386, né? Sim. E aí então você ficava defasado, você acabava de pagar. Muito rápido. Muito rápido. Você tinha que comprar outro. E o sistema, na verdade, né, voltando à tua pergunta, era totalmente separado, você contratava separadamente. Então, bom, a contabilidade, balanço contábil, fazia na mão mesmo, no livro manual. Tinha alguns processos, gelatina, tinha algumas outras coisas. A parte fiscal também tinha os livros. A parte fiscal também. Fichas, mas a folha acho que foi o primeiro e depois, mais ou menos em paralelo, e o fiscal por conta dos cálculos. Para poder codificar, fazer toda a parametrização, para diminuir erros. Então, com toda a mudança tecnológica, hoje podemos dizer que vocês estão no céu, nós estamos no céu, né? Porque imagina o quão trabalhoso e difícil, e o retrabalho que tinha, imagino eu. Porque aí o índice de erro, a probabilidade é muito grande, não é? De fato, se você errasse, ficava tudo rasurado, né? Nossa, e tinha livro que não podia rasurar, né? Você tem que fazer o retorno mudança, depois. A gente analisa essa mudança, esse crescimento na tecnologia, a gente fala, como que a gente tinha tempo para fazer? Pois é. Aí você fala, melhorou, tá tudo automatizado, e hoje a gente não tem tempo. Como assim, né? Tudo bem, né? Tem mais clientes hoje e tal, mas antigamente, dentro de suas proporções, também tinha clientes. Você tinha a sua demanda, né? Salvo suas... E o que será que justifica? Qual que é a sua visão? O que você acha, assim, que... Eu acho que até pela facilidade, WhatsApp, sistemas, a gente acaba pegando mais... Não digo mais nem responsabilidade, mas mais serviço mesmo. Não tem outra demanda explicação. é maior, porque o tempo você todo tem, você tá... Como você vê que... mais informação, e aí é o mesmo exemplo que aconteceu na pandemia, né? Antes você fazia reuniões, a grande maioria presencial, e aí presencial não dá para você ir
sair de uma aqui ou ir em uma outra cidade. Exato. Hoje você faz um call atrás do outro. Isso. Então acaba que isso toma o teu tempo. E ainda falando com gente E de o que você outros tem que países, fazer né? então, Então, assim, eu acho que por conta dessa facilidade a gente correu sim. atrás de mais demanda. Até pela questão financeira também. Então, acho que é isso. E aí a gente acaba não dando conta. Né? Esse Não tem outra explicação. dos erros que você falou, a gente teve um fato, foi uma história engraçada, né? Engraçada hoje, a gente dá risada. Mas imagina os DARFs, muitos empresários conhecem, que era datilografado. E aí então nós passamos para matricial para poder rodar. Então você comprava lá o formulário contínuo, já o DARF, né? E aí a gente conseguiu alguém lá para fazer o desenho dele na tela, o sisteminha, ele vinha, desenhava, então a gente digitava na tela os dados e imprimia o DARF e saía. Então a gente fazia uma empresa por vez, para facilitar, porque o sistema ainda não estava adequado do próprio sistema emitir o DARF. Mas a gente tinha a necessidade de fazer aquilo para agilizar. E aí você salvava de um mês para o outro, no mês seguinte você ia lá, só trocava os valores, nome, CNPJ, data, enfim, na época era CGC, enfim, sei lá. Mas você trocava apenas a data, você ia lá e a data e o valor. Nós tivemos um caso que o CNPJ, o nome era muito parecido, era invertido o finalzinho do CNPJ ali, só para ilustrar. E ninguém viu, foi pago. E naquela época, acho que a leitura do banco não fazia a conferência na hora, ou por um motivo muito óbvio lá, não sei, que era um nome muito parecido, acabou passando e pagou o seu DARF daquele jeito. E o cliente precisou de uma certidão negativa. Mas está tudo certo. E a gente olhava, comparava, mas não tem nada errado. Era o número da inscrição, mas até então ele estava invertido. E coincidentemente, a inversão era um outro cliente nosso com um nome parecido. Uma coisa de maluco. Resumindo a história, a gente foi até a Receita Federal, mostrou, o balconista ali atendeu, ele falou, realmente está pago, deve ser falha do sistema, não caiu. Vamos fazer o seguinte, monta um processo, tira a cópia de todos esses DARFs, era uma meia dúzia de DARFs, os 10 DARFs, tira a cópia, faz o requerimento, o protocolo explicando que está pago, mas que não caiu no sistema, e pede a regularização para ser a certidão negativa. Protocolou. E naquela época tudo era mais demorado, ficou o negócio lá para ser aprovado, até sair a resposta, voltou de novo o problema. E o que estava devendo não sabia que estava devendo. Meu Deus. E o outro que pagou errado, pagou no nome do outro. Caramba. Aí a solução, puxa agora. Bom, ele não tem nada a ver, ele cliente não tem nada a ver, vamos ter que pagar isso daí. A gente chamou, né, explicou para ele, falou, mostrou o que aconteceu, era uma coisa até óbvia, né, mas na hora você olha, mas você não consegue identificar. E aí, putz, e agora? Agora vamos ter que pagar. Chamei ele, expliquei, ele falou, não, tudo bem, eu entendi. E depois pede a devolução do dinheiro do outro. Aí quando vier, fica com o dinheiro aí, enfim, faz um acerto entre a gente, botou no papel até para a segurança dele, nossa, e resolveu a questão. Mas o que acontece? Aí a gente bateu cabeça, falou, cara, não dá para correr esse risco. E foi uma bobeada, assim, um erro bobeira de mesmo, digitação, né? Conclusão. E poderia ser maior o valor que foi pago Exato. também, né? Esse é o perigo, Imagina né? se você enquanto fica é pequeno, 2, 3 anos pagando desse jeito. Ou se acomoda-se naquela, do jeito que está, aqui tá bom, tá saindo o DARF bonitinho, tá fazendo, vamos embora. Então aquilo, peraí, sistema, tem que investir no sistema, tem que ter um sistema que emita, que hoje, nos dias de hoje, isso é impossível pela quantidade, né, que você tem que atender, você não consegue. Hoje você vai cadastrar uma empresa no sistema, o sistema busca da Receita Federal os dados. Exato, você não corre risco nem de digitar errado. Nem digitar né? errado, Perfeito. Então, e hoje essa questão de DARF já não acontece mais porque é código de barras, né? Isso não é tão... Começou agora o código de barras mesmo. Até uns meses atrás ainda tinha o DARF sem código que você tinha que digitar no banco. Eu tenho uma outra história. facilitou então agora para pagar também. Tudo em código de barras. Falando de... eu pago agora os negócios por Pix, né? Exato. Por Pix. Antes, nem Você não precisa sabia. ir no banco Imposto, mais. você paga por Pix? Tinha épocas que desse esquema do malote de levar lá para fazer a troca no cliente, a gente fazia isso em banco, porque muitos clientes deixavam para o recolhimento para o escritório. Então a gente pegava os cheques, fazia o recibinho, controlava tudo aquilo, depois juntava tudo e levava no malote para o banco. Então entregava no banco, o gerente já passava a gente ali para o balcão, ele recebia, no outro dia voltava para buscar.
Pagava não ficar em fila, Para né? não Porque ficar em tinha fila. muita guia, pelo né? próprio volume e arrecadação para o banco ali, né? Enfim. Então tinha o volume foi aumentando. Você imagina nos dias de hoje, se você tivesse que ficar em fila de banco, pagando. Eu lembro, eu Pois mesmo. é. E hoje como que é essa rotina? Porque antes eu lembro que tinha essa questão de ter que ir para a Receita Federal, e aí sempre tinha que fazer um processo, pegar senha e pegar fila e tal. Como que está hoje? O que mudou de lá para cá, até essa verificação aí para não acontecer isso também? Tem alguma... Como que vocês saíram desse cenário e hoje, com a tecnologia, estão trabalhando? Essa mudança aí, ela ocorreu mesmo em 2009, né? 2009 que veio a questão da certificação digital, né? Que é o certificado digital, que naquela época, em 2009, a Receita ela fez tipo uma procuração eletrônica, que a gente fala, né? Dando acesso ao sistema num portal, que chama ECAC. Então, através dali, a gente tinha todo esse... Ainda assim, ocorreu em 2009, mas ainda assim eu ia na Receita, eu que fazia essa parte, né? Então, a gente tinha ainda serviços que ainda não funcionavam. Agora, atualmente, todo o serviço que eu ia na Receita para fazer, hoje Você já não precisa ir não mais. precisa mais. Que o beleza, escritório hein? faz tudo online. Tudo. Que maravilha. Tinha épocas que a gente tinha que ir para a fila da Receita, tipo 5:30 da manhã, 6 horas. Meu Deus. Fica lá esperando abrir pegar para a senha. pegar uma pré-senha para depois você conseguir entrar e pegar Eu a senha. cheguei, aí Caramba. chegar na Receita às 5:30 da manhã, saí 4:30 da tarde. Putz. Não ficava lá Isso com para alguns- resolver um problema lá. um ou dois no máximo. ou dois assim. processos e você lá. tinha limites na senha, né? Nossa, Essa mãe. parte eu lembro. E eu acompanhei o Lucas e esse menino. É? Ó, Isso ele eu tô falando de trabalhou bastante, 2007, viu? Fez um grande 2006. estágio. Aham. Você pegava uma senha, aí você tinha limitação de serviços, você não podia pegar uma senha e fazer 10 serviços, o pessoal ficava de olho, amarrado sabia que ao a gente era de CPF. escritório, né? Ô Lucas, e como que é para você que passou por todo esse processo de evolução, né? Por toda essa mudança, acompanhou, foi um grande estágio, né? Porque aí você agora passou aí, José Luiz, o plano de sucessão para você, né? Dentro da organização, então você está aí na comissão de frente. Como que é a sua visão agora para o futuro, depois de tudo isso que você vivenciou? Eu vejo isso como positivo, né? Porque, que nem eu falei, desde quando eu comecei lá do início, eu acompanhei toda essa mudança. Para mim, hoje, enquanto eu vejo muitos reclamando aí, mas tá difícil, o sistema não funciona, eu não reclamo, eu vejo como positivo, porque uma coisa que eu tinha que chegar lá às 5:30 da manhã na Receita, às vezes demorava uma semana para resolver, hoje eu resolvi em um dia, em minutos. Na verdade, agradece. Enquanto Sim, uns então, reclamam, você tem que exato. agradecer por como tá hoje, né? Porque vocês não sabem o que a gente passou Então, assim, lá atrás. eu absorvi isso como positivo e fui atrás, por exemplo, de mais clientes, né? Porque por ter ocorrido essa mudança, você tem mais tempo para fazer outras coisas e tal. Então, para mim foi maravilhoso. Está sendo, né? E para o futuro eu vejo que cada vez mais, lógico, o computador tem que ter, mas vai voltar para o celular. Tudo vai ser voltado para o celular. Já está, Exato, né? já tá, É isso que eu ia falar, já tá, porque Já tá. Eu mesma quase que 100% Usa muito, né? celular Hoje só pra tudo que eu toda faço. essa evolução que a gente comentou há pouco, da máquina de datilografar para o computador, hoje é o celular. Hoje praticamente você usa muito pouco o computador. A não ser lá no escritório que precisa usar. Mas a parte mesmo de input de informação, que aí tem que Isso, ser no exato. software mesmo, né? Mas Tanto é que no dia a dia, com toda essa parte administrativa, tudo aqui. Tá, legal, hein? E toda essa mudança aí que teve, hoje o emitir guia, fazer um imposto, já não é mais o foco do escritório. Hoje eu falo para as meninas, fechar, fazer lógico, você tem que fazer uma conferência, tem que conferir, mas importar nota, fazer folha de pagamento, o sistema faz. Então você não precisa de ter funcionário para fazer isso, o sistema faz. Né? Tanto é que a gente está investindo em automatização dos processos. Hoje você tem que ter tempo para fazer a consultoria. Isso, Né? exato. Você tem que ter tempo para ir no cliente, fazer uma reunião, um WhatsApp, responder um WhatsApp, uma dúvida. Né? O escritório que ficar, ao meu ver, o escritório que ficar ali, o fazedor de guia, vai ficar para trás. Já ficou, Já né? ficou, Já tá bem. Hoje já não tem mais isso. Tem colega nosso, né?
que desliga o telefone sexta-feira à tarde. Tipo, na segunda liga de novo, para não ter que. Ah, tô cansado, tô com a cabeça quente. Poxa, mas o cliente te liga porque ele tá com Caramba, problema. Ele não liga porque ele quer. Ah, liguei para falar oi, conversar, tá tudo bem. né? Ele te liga, tá... Para te desejar bom final de semana. Exato. E se ele tá te ligando é porque você é quem vai dar a solução do problema para ele. Você, no caso, o contador ali. Esse é um caso, porque hoje, cada vez mais, o atendimento está quase que 24/7, né? 24 horas. Você tem o suporte quase que, né? Os grandes players já fazem isso, né? Então é algo que essa prática aí Estamos de caminhando para isso. afinal Hoje o meu WhatsApp eu respondo de cliente de sábado, domingo à noite, eu não tenho horário. Lógico, né? Dentro das minhas limitações. lógico, aí você se organiza também para o negócio não Exato. ficar, né, mano? E também não é toda sexta, todo Exato. sábado, todo domingo, Não, né? Mas quando precisa, do Sim. outro lado ele está precisando da sua ajuda, né? Então isso é eu tô importante. caminhando para eu vejo que todo mundo está caminhando para isso, de você não depender mais da estrutura física. Então eu estou aqui, o cliente me pede um documento, eu tenho ele na Você já nuvem, consegue, eu pego exato. no celular, compartilho pelo WhatsApp. Então tudo isso é bem rápido. evolução. Não, eu ia perguntar você falou de aquisição de novos clientes, né? Quais canais vocês usam hoje para adquirir novos clientes? A indicação? Como que é isso? Porque a gente sabe que hoje é um problema, principalmente do contador, que a gente sabe, e eu me coloco também nisso, porque a gente sabe analisar, sabe trabalhar, né? A parte técnica, mas a parte de marketing, de buscar novos clientes, às vezes é um desafio para alguns, né? Como que vocês fazem isso? Eu até tenho essa estratégia de marketing, né? Temos a rede social, mas é mais para fixar a marca, né? O logotipo da empresa, a marca, né? Poxa, Ômega Contabilidade, eu já ouvi falar. Mas para trazer o cliente para o escritório é indicação. Indicação, né? A base orgânico. sempre é indicação. Até porque a gente tem eu sigo a mesma linha de raciocínio dele, né? Se bater uma pessoa na minha porta, eu quero trabalhar com você, a gente nem atende. Porque assim, hoje, infelizmente, o mundo que a gente vive, a gente tem que acabar escolhendo o cliente. Né? Você tem que saber com quem você está lidando, né? Com quem você está trabalhando, então é só indicação. Essa mudança, aconteceu principalmente quando teve esse novo Código Civil. Lá em 2002, 2003, 2002, e ele colocou responsabilidades em cima do profissional da contabilidade. Sim. Que alguns até confundiram isso no começo, foi motivo de estresse para muita gente que entendia a lei, falava, mas agora eu sou solidário ao meu cliente. Mas, de certa forma, é isso que o legislador queria mostrar para a gente. Falou, fica esperto. Por quê? Porque aqui fora tem muita gente trabalhando errado. Né? Eu acho que não vou ficar citando casos aqui, porque todo mundo já ouviu falar todo mundo sabe de alguma história, alguma coisa, mas enfim. Então é nessa linha que eu sempre pensava. Poxa, eu não posso bater alguém na minha porta, peraí, quem é você? De onde você veio? O que você quer? Né? E a gente vê casos nos dias de hoje, devido à grande concorrência que é normal, aumenta a cada dia, está se formando mais profissionais, e enfim. Mas a gente vê muita gente procurando por preço também. Que isso é um fator complicado. Você tem, lógico, que pensar no mercado, mas ao mesmo tempo você, como contador, você tem que fazer o teu custo, saber até onde você pode ir. Mas a indicação ainda é o melhor caminho, porque pelo menos você tem uma segurança a mais, você sabe que veio de alguém que já teve uma experiência com você e te indicou. Então, nesse ponto, acho que é mais seguro. Mas isso que ele quis dizer, com todas essas mudanças que houveram e do jeito que as coisas estão, fica atento, de certa forma, para não trabalhar uma pessoa errada, sei lá, pegar um cliente. Eu não falo erros acontecem, problemas junto ao fisco, você está ali para resolver. Mas, sei lá, alguém mais mal intencionado. Sim. E às vezes o contador, naquela ânsia de querer pegar o cliente e resolver, aumentar a sua carteira, ele acaba pegando. Acho que esse é o maior risco, né? É o maior risco. Porque aí, além de você cair numa briga por preço, que nunca é interessante, você não vai conseguir agregar valor, porque você está sempre com o preço lá embaixo, né? E aí, como contador, eu acho que vocês têm que comunicar ao fisco, né? Se vocês observarem alguma atividade ilícita ali, alguma coisa, Exatamente. é obrigação vocês reportarem. Exato. E se não fizer, aí sim tem a penalidade, você é né? conivente com a situação. Exato. Então, então é uma situação bem complicada mesmo. Então, por isso que a gente trabalha nessa linha, só indicação. Perfeito. E graças a Deus, assim, a procura sempre está ali. Sempre tem gente batendo na porta, procurando, né? Fulano indicou, ciclano indicou. Que legal, hein?
Então, Gente, e uma curiosidade, o porquê do nome? O porquê Ômega Contabilidade? Isso tem certa relação lá com esse início que eu comentei da nossa, quando começou a história, eu comecei a trabalhar como autônomo. Então, eu montei o escritório, tirei o CRC e comecei a trabalhar. E foi engraçado porque uma das situações, a situação mais basicamente foi a seguinte: eu prestava serviço para um engenheiro, ele tinha uma construtora, um conhecido, e o antigo contador dele fez alguma coisa lá no balanço, ou pegou alguma informação invertida, aí o banco envia lá para as conferências e o CRC recebe uma via e veio bater na porta. E o fiscal falou, olha, precisamos conversar sobre esse balanço aqui, tem um dado aqui estranho, algum número que não, enfim, uma questão técnica, né? Eu falei, legal, só que não sou eu, esse contador aí não sou eu sou responsável pela empresa, mas na época era outro, enfim, expliquei, mas o que o senhor precisar, eu vou devolver para a empresa, peço para procurar o contador. Aí ele falou, tá, legal, mas, então vamos lá, me dá a tua inscrição. Eu peguei a minha inscrição para ele, minha carteirinha. Ele falou, não, mas você precisa ter um nome, você tem que ter um escritório, você não é autônomo trabalhando para alguém, você é um escritório. Então, Eu falei, é verdade. aí veio o processo de autônomo para empresário. Exato. Ele me comprou, eu falei, poxa, você sabe que na correria eu não me atentei a esse detalhe, né? Ele falou, olha, vou te notificar, faz parte. Não tomou uma multa, Tomou não, né? multa? Não, na Pô, verdade não. Vou te dar uma multinha aqui, então, e aí você... Não, ele te dá uma Nossa. advertência. Ele falou, eu vou te dar uma advertência porque você está, quando você é escritório, você está com a documentação de empresas. Você não está indo na empresa atender, você está aqui, estou vendo que você tem pastas e tal. Não, tá certo. Então, ele me notificou, advertiu, né? 30 dias, aí eu tinha que fazer alguma coisa. E eu olhei lá. Mas isso é E aí você não poderia, como autônomo, você não poderia prestar? Você tem que ter as duas inscrições. Ah, ele te cobrava o CRC do escritório. Do escritório. Mas eu achava assim, na época, como foi tudo muito rápido, eu não tinha pessoa jurídica. Eu pensei, poxa, não abri empresa? Por que ele está me pedindo? Não, mas você tem que ter a licença como escritório individual. E aí, eu olhei lá fora, era uma casa, né? Estava numa casa que eu aluguei para morar e tinha o escritório na frente, e eu vi o carro. Era o Ômega. Tinha um Ômega. Tinha o Ômega, ele veio de 4.1. Isso é um sinal. E era um nome legal, que é uma letra grega, tem toda uma história, né? Eu Mas pensava que era do alfa e ômega, Então, do começo e do fim, sabe? Você sabe assim, que eu ia pra essa é bem linha. isso, mas assim, o que eu lembro que eu precisava... então, eu precisava fazer aquele nome na hora ali, não podia... Eu vou bolar você não tinha nem tempo de pensar? Tive que fazer, porque eu já tive que protocolar Caramba. aquele pedido de escritório individual. E aí eu vi o carro, se eu não me engano era dele, ou era de algum vizinho que parou ali, enfim. Aí eu falei, já pegou o carro do fiscal mesmo, falou, vai ser esse. É mais ou menos por aí, que é a recordação que eu também tenho. uma coisa que você falou, você sempre teve a ideia de o nome Ah. não ser só uma marca. Isso. Porque tem muitas empresas que a razão social para ter no CNPJ é uma e o nome fantasia, É a outra. marca é outra. É. A ideia era fixar isso. A ideia é fixar o mesmo nome para todos. É. o seu nome Então eu mesmo. pensei assim, razão poxa, social, tudo. Mas tem a ver com a letra, mas a inspiração mesmo foi o carro, né? E legal, É o carro do Deus. fiscal, olha E aí. legal É, de eu tá saber dessa história, porque quando a gente passou aí pelos processos também, que eu tive essa migração dessa empresa que eu também atuei, que a gente se conheceu, que eu tive o meu primeiro CNPJ, como teve a ajuda de vocês e a contribuição, eu quis homenagear eles. E aí eu coloquei Verdade. o nome da minha empresa, o primeiro também foi Ômega, eu não sabia de onde Isso. vinha. Mas É foi verdade. uma, né? Você Lembra? colocou isso, lembra? Foi. Lembro, sim. E aí, só que daí eu tinha o fantasia também, né? Sim, tinha sim, os dois. Mas Verdade. na razão E aí social depois a você gente. colocou. É, a razão social. verdade. E aí depois a Serviu de gente inspiração. mudou. Foi. E aí eu não sabia que era o carro do fiscal. É mais ou menos isso. Mas eu acho que Era tem um relação Ômega, com fazia a questão 2 da letra. km com litro. A 2 quilômetros. E eu Era o pensei. belo do carro. Mas eu pensava muito na questão Não, mas bíblica sim, do sim. alfa, ômega, então eu ia sempre, Sim, né? sim. E nunca perguntei o porquê do nome. Mas né? a verdadeira história é essa. Eu precisava do nome na hora rápido, né? E eu queria, como eu sempre falei para ele, eu precisava do nome que pudesse usar fácil pronúncia, fácil de escrever. A gente tem que pensar nessa linha. Então, foi aí que veio a expressão. Mas tem sim, lógico. Depois você vai lá pesquisar, olhar, você fala, pô, isso aqui encaixa, tem toda uma
Aí já foram atrás de domínio, esse tipo Fui. de coisa, O registrar a domínio é de marca? janeiro de 2000. Ah, O tá. domínio. E aí, só para concluir, aí o que aconteceu? Eu lembro que teve uma mudança grande nessas alterações de legislação da Previdência, que ela aumentava o percentual de recolhimento da parte do empregador. E como autônomo, todo profissional autônomo contratado por uma empresa entra na folha de pagamento também e paga em cima daquele RPA um percentual. E se eu não me engano, naquela época ele mudou de 10% para 20%. Então, assim, o governo se ajustou, precisava aumentar a arrecadação, mexeu nesse ponto. E olhando para aquilo, eu falei, poxa, eu não posso dar custo para o meu cliente, né? De certa forma, eu tenho que sair na frente, eu tenho que resolver, é problema meu, eu já cobro dele o honorário para prestar consultoria. E aí eu fiz o quê? Qual era a solução? Uma empresa, CNPJ, abri uma empresa. Então eu transformei aquela escritório individual na pessoa jurídica, empresa limitada. E aí acho que foi em 86. 82, 86, porque foi pouco tempo de escritório individual. Mas continua na mesma toada, só que mudou ali a forma da Constituição. E aí, a partir daí, já corri logo depois, aí teve essa parte da tecnologia que foi agregando, e aí entrou. E o engraçado é que para o Lucas, pelo menos na minha visão, o Lucas nunca teve dificuldade no ambiente escritório, porque ele, desde pequeno, eu lembro que ele cresceu, porque eu tive que montar escritório em casa, usava a parte da frente. E aí ele veio ele ficava de férias, e aí eu dava carimbo para ele brincar. Ele pegava os carimbos de CGC, né? Hoje Já ia lançando nota já. Ele já carimbava. Ou carimbava as notinhas lá lançado, ensinava para ele, para a irmã dele. E foi bem isso. E uma parte interessante, só naquele tópico do como começou... A brincadeira de criança era botar as crianças para trabalhar. Olha isso. Ele fez muito. E ele fazia isso. Então, o ambiente para ele era legal. Eu lembro dele pequenininho, lá, com seus 3, 4 anos. Eu tinha um quadro lá, de madeira, que eu mesmo que fiz para poder organizar os carimbos. Então, eu colocava o número... pregos assim. eu colocava o prego para encaixar o carimbo assim. Ele tinha uma cabecinha ali, né? Eu encaixava o carimbo. E aí ele estava lá, eu tinha que distrair ele, a irmã dele, eu tirava, põe na ordem, porque tinha o número aqui e o número do quadro correspondente. Então, carimbo 01, 01, e aí ele ia lá e encaixava. Então, meio que ia brincando ali e passava o tempo. Mas a história, quando a gente, um pouquinho nesse período da mudança, escritório individual, pessoa jurídica, teve um grande fator também que foi fundamental para a gente dar uma alavancada, que foi a participação da mãe dele, da Rosana, minha esposa. Que na época ela trabalhava na Unicamp, ela era funcionária de lá, trabalhava no hospital, estava totalmente estressada, os horários eram malucos. No começo ela tinha facilidade do fretado, ela ia de ônibus com os dois, né, ele e a Camila. E depois ela mudou o horário, perdeu a creche, perdeu o fretado, ela tinha que circular, chegava em casa super tarde, e naquela época tinha muitas greves, e, enfim, estava meio turbulento o período. E aí chega em casa super tarde, ainda tem as obrigações de casa, ou seja, ficava muito cansada, né? Sim, era puxado, porque para chegar na Unicamp eram 2, 3 ônibus, para voltar mais 2, 3 ônibus. E tem uma passagem, logo que eu casei com ela, que ele era bebezinho, a Camila também, ela tinha habilitação, mas não dirigia. Ela tinha medo, porque uma vez ela bateu o carro do pai na garagem, lá, o pai dela deu uma bronca nela e ela nunca mais dirigiu. E nessa época eu trabalhava num escritório, era empregado. E ela perdeu, com 2 crianças era normal perder o fretado. E eu ia trabalhar de ônibus, trabalhava no centro, pegava o circular. E aí eu tinha que levar ela na Unicamp e voltar em casa. Eu tinha um carrinho lá, na época um chevetinho, tinha que deixar aquele chevette em casa, pegar o ônibus, voltar para o escritório, avisava o patrão, depois compensava a hora. Enfim, aí teve uma vez que, nesse caminho aí, eu parei ali onde a fábrica de doces, ali onde a saída, a gente chama de Tapetão, né, na saída para Barão Geraldo. Aí eu parei, tem uma passarela, encostei, ela falou, o que foi? Eu falei, nada, eu vou descer, atravessar aqui a passarela, vou pegar o ônibus do outro lado e você vai. Eu trouxe até aqui, agora aqui você sabe onde você está. Caramba! E eu fiquei assim, né? Com o coração na mão. Apertado, E né? ela, então, tadinha? Aí ela montou e foi. Eu fiquei em cima da passarela olhando um pouquinho, os dois. No banco de trás? No banco de trás. E ele pequenininho, ele era bebê, enfim, nem andava direito. Aí, resumindo, eu sei que ela saiu com o carro, foi embora. Na época a gente não tinha celular ainda, né?
Enfim. Aí eu liguei lá no hospital onde ela trabalhava, deixei recado, ela me ligou depois, nossa, cheguei assim naquele estado, contando, né, a aventura, enfim, depois ela teve que voltar, porque o problema não foi chegar, ela lembrava que ela tinha tudo, que voltar tudo aquilo de novo. Mas enfim, e aí a partir daí que hoje ela dirige, pilota, ela anda para todo lado, vai, né, ela é bem independente, mas na época foi o grande impulso. Fator motivacional para que ela de certa conseguisse forma. destravar, né? Exato. Resolver o Foi trauma. obrigada a Que aprender, legal. né? Mas a história dela na contabilidade foi essa. Eu sentei com ela e falei, olha, você acha que a gente está numa crescente, sempre está tendo alguma coisa nova, está aparecendo um cliente novo, está aumentando. Vem trabalhar aqui. Ela era contadora, que ela estudou, fez colégio técnico, e ela tinha CRC. E como é para vocês, assim, aproveitando para você já falar desse tópico, trabalhar em família? Porque tem muitas pessoas que eu escuto que não é legal, que não dá certo, que, né, tem aí as desavenças por conta de proximidade. Como que é essa relação? Porque eu tive esse particularmente gosto, sou a favor e acho super legal. Eu incentivo. Mas muitas pessoas não... Eu nunca tive problema nenhum, a É. gente, né? Pelo Sempre contrário, se para deram mim é mais bem. fácil. Porque pelo fato de estar em família, né, é mais fácil. Ter um problema para, me ajuda aqui e tal, pedir alguma coisa. Para mim sempre foi mais fácil. Ela, quando ela veio... Não teve pra- nenhuma Nunca- briga em casa que foi pro escritório ou vice-versa? Não. Sempre souberam às de vezes, separar muito. Às vezes mais o meu lado, por conta da responsabilidade, da rotina, às vezes um pouco mais pesada, às vezes está estressado, você responde um pouco mais atravessado aqui e ali, mas você já tenta se corrigir na hora. Mas eu lembro que ela, quando eu trouxe para trabalhar no escritório, eu falei assim, você vai ser funcionária, eu vou te registrar, até para você não perder a tua sequência de contribuição, porque ela vai estar abrindo mão, né? Ela teve que pedir as contas. E as amigas dela de lá falaram, você é louca, vai trabalhar com o marido, e não sei o quê, você vai sair daqui, você é concursada, enfim, foi toda aquela pressão contrária. Mas ela comprou a ideia e foi embora. Aí eu lembro que eu registrei, botei ela para fazer o trabalho, explicou, tinha outros funcionários. Então, assim, ela foi entrar na sociedade mais na frente. Mas no começo mesmo, ela veio para somar mesmo. E para ele, eu não vejo tanta dificuldade, porque ele sempre viveu nesse ambiente, ele é a irmã dele. E a terceira filha, que ela tem uma diferença de 13 anos para o Lucas, que é a que veio depois, a Luana, ela também trabalhou no escritório, só que ela já numa outra fase da vida, uma geração diferente, né? Uma outra mentalidade. Hoje não trabalha mais, porque ela estuda fora. Então ela mora em outra cidade. A Luana tá morando já fora? Já, ela tá- Gente, A como o Camila tempo também, ela passa. trabalhou com a gente, ela nunca gostou também da área contábil, fez financeiro, aí saiu, foi trabalhar em outro lugar, voltou, aí saiu de novo, voltou umas 2, 3 vezes. E eu não, Você sempre quis desde trabalhar. o primeiro dia que eu entrei, Ele até nunca, hoje. até hoje. Eu não sei o que é trabalhar para outra pessoa. Quantos Então- anos já? Ah, Quase 20, 18. 18. Que 18 legal. E outra coisa, ele tirou férias de uns tempos pra cá, que ele agora sai de férias. Agora que eu consigo, vou pegar essa sexta-feira, eu tava semana passada, fui pra praia, peguei uma sexta-feira, viajei. Mas- Hoje mas eu não consigo. Antes eu não conseguia. Mas dava, não pesava pra ele. Eu falava, pô, Lucas, Mas você nunca precisa foi tirar férias, motivo, tem que se desligar. Gostava, né? Nunca de foi fazer. motivo de estresse até hoje. Até hoje. É. E como que foi o plano de sucessão? Teve um planejamento? Durou muito tempo? Ele que quis? Como que foi assim que chegou para poder decidir, ó, daqui para frente agora? Isso foi, na verdade ele sempre quis, eu já percebia que para ele até nem seria justo, né, nessa altura do campeonato. Eu vi toda a minha experiência com o meu irmão, apesar da gente, ele trabalhou sempre separado, uma ou outra vez a gente trabalhou junto, mas num período muito curto. E eu vi a dificuldade que ele tinha de enxergar aquilo, na minha visão, né, não estou dizendo que eu não acho correto. Então eu achava que com ele não teria essa dificuldade. E eu me colocava no lugar dele. O cara está aí trabalhando, está ralando, gosta do que faz, você vê que ele tem aquele brilho nos olhos. Eu falei, é o caminho. E aí juntou com a minha visão lá do passado, de quando eu entrei para a contabilidade, que é uma realidade, eu via lá o caso do meu irmão, ele é o mais velho, ele tinha bons empregos, trabalhando sempre na contabilidade. A gente tinha uma certa dificuldade, todo mundo, né? Muita gente passava. E eu falei, é isso que eu preciso para mim. Só que chega uma hora que você tem que colocar
um começo, meio e fim. Né? Não que eu não gostasse, não quisesse mais trabalhar com a contabilidade, mas eu não queria cair naquele ponto. Pô, você ganha dinheiro, acaba com a sua saúde, depois corre atrás, enfim. E eu vi casos de colegas nessa situação. Né? Então eu pensava naquilo, eu falava, poxa. E aproveitar e ter um pouco mais de qualidade de vida, né? E até para dar uma certa liberdade para ele. Que é a liberdade dele tomar essas decisões. Que legal. Porque ele tinha a responsabilidade, claro que tinha. Mas até então, de certa forma, era eu que estava ali correndo, resolvendo tudo. Né? Teve um caso uma vez que um cliente, aconteceu também dessas histórias que a gente guarda na memória, até de um passado mais recente, e chegou um dia lá numa reunião, deu um problema, chegou e ele tem o temperamento dele, eu tenho o meu temperamento, nós somos diferentes. E eu lembro que o cliente virou e falou, é muito fácil para você, tipo, caiu no colo, escritório do papai, não lembro. Foi caramba. Enfim, cara foi meteu essa. o cara, enfim, ele chegou e deu uma dura assim. Eu falei, calma, não é bem assim, né? Você pode ter essa visão, mas ele não é. Esse cara rala pra caramba, ele está aqui trabalhando. Eu sei do potencial dele, né? Então, e aí contornamos a situação, conversamos, mas assim, ele estava bravo, estava nervoso, irritado com a situação. Aquelas coisas que as pessoas falam. No calor da que emoção ali, pensar, né? Aquilo eu fiquei pensando naquilo, falei, pô, não é bem isso, né? Pô, eu sei que ele está trabalhando, eu sei que ele segue. E outra coisa interessante, como ele mesmo falou, ele presta atenção, ele volta, lógico que são tempos diferentes, a situação de agora para frente será diferente, mas ele sempre vai encaixando. Então ele vai colocando a vivência dele lá no passado. E ele escutou isso? Você estava junto? Estava nesse dia da reunião. E como foi isso para você? Fiquei sem reação, né? A vontade é levantar e ir embora, né? Fiquei quieto. Aí ele que falou. Mas assim, isso deu também, foi um start para falar, pô, tá vendo? De repente as pessoas têm uma visão errada. Então ele está trabalhando, ele está buscando o espaço dele. E aí a partir dali eu comecei a olhar de forma diferente, já tinha essa intenção, né? E aí juntou com uma outra questão, né? Eu queria aposentar, né? Apesar de ter o tempo de contribuição, não tinha idade. E aí de novo, mudança de legislação, ia perder aquele cálculo que você faz, poxa, mas se entrar agora eu vou perder fator previdenciário. E aí que horas eu vou fazer o que eu quero? Você tem que pensar tudo isso, meu Deus. Exatamente. E eu voltei, aquele dia eu lembro, esse foi um dos fatores, tiveram alguns outros, eu voltei e pensei, falei, cara, você precisa pensar nisso, né? Aí eu fui lá, contratei na época uma moça, uma senhora que tinha saído do escritório, tinha uma experiência bem legal, sentei com ela e falei, olha, eu preciso que você passe esse ponto para ele que falta. Porque para mim não dava para ficar sentado, vem aqui que eu vou te passar isso. Até porque eu queria que ele tivesse uma visão outra visão diferente, de fora. Né? De fora. Então eu sentei, aí a gente começou a trabalhar, botou no lugar dele e falei, agora você vem para cá, ele. Então botei a moça no lugar dele, ele estava em determinada função, essa mulher ficou no lugar dele, ele já tinha passado em todos os outros setores, ele falou, agora você vai vir aqui, agora é aqui que falta. E daqui para frente é com você, mais ou menos assim. Né? E aí o que eu fiz também? A ideia, eu pensava assim, eu preciso arrumar uma atividade paralela, preciso fazer alguma coisa para que eu possa também tirar um pouco a cabeça de lá de dentro. Até para não sofrer muito, né? Não que eu não achasse que ele fosse dar conta, mas de não ficar lá no dia a dia, porque senão você não se desprende do negócio, né? Da situação. Aí eu pensei, conversando com uma amiga, que tinha uma imobiliária, ela falou, olha, você tem um perfil interessante para trabalhar como corretor, ela sabe, a gente é amigo há muito tempo, ela sabia da minha história, falou, você já mudou tanto de casa, você já fez negócios, trocou, comprou, vendeu, morou em um monte de lugar. Campinas eu morei em vários bairros, né? E aí foi juntando e ela foi me dando esse incentivo. Ela falou, olha, por que você não faz uma experiência? Vem trabalhar comigo e tal. E aí, essa questão da própria pandemia, que foi bem ali, encaixou naquele período. Mas aí você conseguiu conciliar ou ir trabalhar com uma nova coisa e ainda ter a sua qualidade de vida que você buscava? Então, aí no começo, eu primeiro precisei focar naquilo ali que tinha mudado, para tentar encaixar e ver como é que era. Só que é um ramo totalmente diferente. Eu não tive tanta dificuldade de me adaptar, mas é um ramo difícil.
E, ao mesmo tempo, sabendo que a coisa estava de boa, que ele estava dando conta. Então, foi uma maneira de falar, bom, eu tenho que resolver isso agora, essa minha nova atividade. Aqui ele resolve. E o que aconteceu? Um pouco antes desse período de transição, eu já estava fazendo esse trabalho mais da consultoria, imposto de renda, as reuniões, e a mão na massa mesmo era com ele e com as meninas. Então, pensei, pô, não está difícil, dá para fazer. Eles já tocavam operacional. Já tocavam. Eu ficava no dia a dia ali com eles, a presença. Então, assim, a presença em si, para tomar uma decisão, para atender, para resolver um problema, como esse do cliente nervoso lá, enfim. Aí eu pensei, falei, pô, dá para fazer isso. E aí, esse trabalho da corretagem, é você que faz o seu horário. Lógico que você tem que estar disponível para atender, para falar com o cliente, para fazer visita. Falei, pô, é um gancho, né? Eu acho que é interessante. E aí fui estudar, fui fazer curso para tirar o CRES. Aí veio a pandemia, fechou a escola, e aí a gente trabalhando de casa, eu trabalhando com a contabilidade, trabalhando ali. E é interessante porque para mim era novo, então deu aquela motivada também. Exatamente. Você falou, pô, gostei disso aqui. Eu acho que dá para seguir. E aí, com essa situação da pandemia, de trabalhando em casa, o acesso à tecnologia, que mudou totalmente. Eu fico imaginando hoje, né, conversando às vezes com outro colega lá, que eu não peguei aquela fase, mas dentro das experiências que eu tive na contabilidade, como é que esses caras trabalhavam na época do jornal lá, do anúncio, né? Pois é. Atender cliente. Eu fico tentando fazer o exercício. Cara, esses caras piravam, né? Tinha que pegar o jornal e lá procurar, atender o cliente, mas enfim. Eu sei que aí foi uma transição assim, mais tranquila por conta dessa fase também. E meio que impulsionou. Hoje eu tenho um vínculo com uma imobiliária, já até troquei, estou numa outra imobiliária, que é uma outra situação, de uma outra oportunidade, uma visão diferente que eu tive, que eu achei que era legal para acrescentar. Então é o seguinte, praticamente na contabilidade hoje, quando tem uma emergência, uma coisa que ele precisa de mim, mas é muito pouco, e com o celular, está o tempo todo conectado, então é muito prático. Mas basicamente ele que está na linha de frente mesmo. Tanto é que hoje ele é o administrador. Vai fazer 4, né? 3 anos. 3, 4 anos. E o que vocês poderiam falar para quem está querendo empreender, mas aí tem medo, aí vê, por exemplo, muitas empresas já prontas, estruturadas e organizadas, daí não tem essa visão do desafio, da persistência, da perseverança, da superação. O que vocês falariam para essas pessoas que querem, de alguma forma, entrar aí nessa jornada e aí às vezes começa e já desiste? A primeira coisa é tentar, né? Porque se só erra se você tenta, né? Essa é a primeira coisa. E persistir, né? Não adianta. Vai errar, vai ter toda empresa, nem toda empresa é só crescimento, né? Tem seus momentos difíceis, queda de faturamento, funcionário que pede a conta, cliente nervoso, intrigas internas no ambiente interno da empresa. Então é ter pé no chão, né? Não dá passo maior que a perna, que isso aí é. Mas o essencial, dentro de tudo que ele falou, mas importante mesmo, a questão do controle com a ajuda da contabilidade. Usar a contabilidade mesmo e a parte financeira da empresa sempre sustentado pela contabilidade. Não que ela vai depender do contador, escritório contábil, mas usar aquilo lá como ferramenta. Porque o pequeno comerciante, o prestador de serviço, na maioria das vezes ele ignora, não é que ele ignora, ele na correria ele acaba deixando isso de lado. Ele não vê com os olhos, isso aí depois na visão dele o que é? Isso é depois. Você pega, faz tudo, passa para o contador te devolve um monte de guia para pagar e vem os relatórios lá que eu nem sei o que é e guarda. Então é aí que ele deveria mudar a visão, de repente. Essa é uma visão que ainda tem, né? Tem, né? E seria legal, porque com o planejamento, você tendo os números na mão, de forma organizada, cumprindo legislação, porque às vezes eles erram, não cumprem, mas não porque querem, é por falta de conhecimento mesmo. Nós, né, os contadores, eu me incluo um pouco nisso, às vezes você fica na correria de cumprir a obrigação, tem que entregar, tem um prazo apertado para cumprir, se não entrega tem multa, você acaba deixando de lado. Então, isso que ele estava falando agora há pouco, da consultoria. Então, nessa hora você chegar ali no empresário e falar, cara, vem cá, você já fez
digamos, a parte mais difícil. Já montou o negócio, já estruturou, planeja, coloca no papel, segue a linha, separa física de jurídica, que é o principal, né? Exato. O principal, É. o principal dor ali das empresas É não isso, sabe né? misturar. Exato. Não sabe separar. Não sabe separar. Física E da aí jurídica. que às vezes ele acaba caindo num erro. Mas assim, é ter vontade mesmo e falar, não, eu estou nesse caminho. Porque muitos dos empreendedores que a gente vê, na maioria das vezes, assim, né, que a gente viu no dia a dia, e acho que acontece em outros lugares também, é aquela pessoa que trabalhou numa empresa, numa determinada área, ele é mandado embora, ou ele perde o emprego por um motivo ou outro, e fala, pô, vou fazer aquilo. Porque a minha empresa, onde eu trabalhava, o pessoal ganhava dinheiro, né? Essa é a visão que ele tem. Às vezes até conhece do negócio, só que o que acontece? Na minha visão, foca muito no negócio e esquece da gestão financeira, a parte administrativa, que é o mais importante, né? Andar em paralelo com o contador, com o escritório. Cumprir legislação. Tentar entender quanto que eu estou pagando nessa nota que eu estou emitindo, né? Qual é o meu custo de funcionário, senta com o contador, faz aquela reuniãozinha, isso falta muito E mesmo nos uma empresa empresários em geral. E a pequenininha, ela precisa disso mais do que ninguém. Sim. Porque se ela cresce desordenadamente, é onde ela tem problemas maiores. Porque ela não consegue mais voltar e controlar. É que nem a planilha de Excel que a gente usa lá para nossas continhas do dia a dia. Fica lá uma semana sem carregar, sem colocar as informações. Exato. Fica um mês, você não vai colocar mais. Vai passar. Então, é mais ou menos isso que ocorre no dia a dia. Então, assim, além da vontade que ele tem... e outra coisa... Não apenas buscar clientes, mas o seu próprio, no caso, concorrente, mas olhar o concorrente como parceiro, trocar experiências, conversar, porque cada um atende numa determinada área, independentemente do seu ramo, você atua para um cliente, o cliente ele é do mercado, ele não é daquela empresa especificamente falando. Então, ali, você trocar ideia com o seu colega. Falar, ô, colega, como é que você está? Que sistema que você usa? O que você está fazendo? Uma coisa que é muito legal, que o pessoal acha que usa pouco, mas a gente vê que acontece algumas vezes, é se juntar para comprar formulário, comprar cartucho, sei lá, os mais variados materiais de consumo. Então, usar a força que eles têm, fazer cursos, juntar a palestra. A gente fez muito isso lá na contabilidade, às vezes que teve oportunidade, trazer alguém para fazer uma palestra e aí mostra um caminho. Lógico que é difícil, né? Quando você sai dali, às vezes você vê tudo muito claro. Depois vai se perdendo. Mas, assim, o empreendedor, ele precisa acreditar, ele tem força, ele tem esse know-how, mas às vezes ele está no momento errado e acaba desistindo e joga a toalha. Não, vamos lá, insiste, vamos correr atrás. E a parte financeira é essencial, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Exato. Né? E aí o primeiro ponto, que na maioria das vezes ele acaba acontecendo quando ele entra em dificuldade, é parar de pagar o imposto. Não tem problema. Depois ele vai lá, negocia, parcela. Dependendo da situação, até uma estratégia para ele alavancar, né? Outros custos ele não pode deixar de pagar, segura aqui, paga uma multa, ele vai calcular o custo dos juros, né? Às vezes vai ter lá uma... desde que esse imposto entre num planejamento Isso, estratégico. Depois, tem que estar embutido. Mas tem que ter um planejamento estratégico, né? Porque pode fazer parte, né? De fato. E uma mas coisa desde que interessante também da cultura do brasileiro, do empresário em geral, eu ouço muito isso. Se eu emitir 100% de nota, eu quebro. Falam, você não quebra desde que a sua precificação esteja correta, né? O seu controle financeiro, sua gestão. Porque não quebra. Se você emitir 100% de nota, não quebra. Você paga o imposto. Se o seu negócio quebrar emitindo 100%, é porque o teu negócio tem alguma coisa inviável. Tem alguma coisa errada. Lógico. Não estou generalizando, mas uma grande massa de empresários acha que se não emitir nota, entre aspas, sonegar, está levando vantagem. Não é ilusório. Primeiro que é crime, né? Não pode fazer isso. Mas eu estou ganhando aqui sem pagar imposto, estou ganhando mais. Não, você não está ganhando mais. É ilusório. Então, assim, eu ouço muito isso. Mas porque a nossa função é essa. Você tem que cumprir a lei, tem que emitir nota. Mas se eu emitir 100%, eu quebro. Tem que emitir. Não quebra. Isso nós já aprovamos no papel. Né, para alguns clientes. É que, na verdade, tem uma distância muito grande do empreendedor para a contabilidade, para o empreendedor querer entender, né, a contabilidade. O que vocês acham que é o maior motivo disso? Às vezes você chega numa empresa, o empresário vê o contador já quer fechar a porta, né? Porque ele vê como trazer custo. Isso, exato, né? Tá muito associado a essa visão, né, de burocracia, imposto, custo, né?
A gente tenta mostrar que primeiro que é a lei, né? Não é nós, contadores, que estamos... eu estou mandando você. Não, é a lei, tem que cumprir a lei. E aí se fala muito, né, nessa questão da contabilidade mais consultiva, né? Agora, o empreendedor, vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês atendem de micro e pequeno? Qual que é o perfil? Micro e pequeno, né? O micro e pequeno, que é, se eu não me engano, aí vai ser 97%, 98% das empresas do Brasil, né? Então, é bastante coisa. Eu estava vendo que 1,3 milhão de empresas foi aberta no primeiro quadrimestre desse ano. E 540 mil fecharam. Ou seja, a gente tem um saldo positivo aí, né? Isso em 4 meses, 1,3 milhão. Só que, disso aí, 98%, 99% de micro e pequena empresa, né? Só que eles são tecnicamente muito bons naquilo que fazem, né? No Brasil, você acaba empreendendo por necessidade e não por oportunidade, como acontece em outros países. E aí, eles não vêm com uma bagagem de financeiro, que é o que vocês estão falando. E aí, ok, vamos fazer a contabilidade consultiva. Mas na hora que você chega no microempreendedor, eu acho que, eu imagino, né, que tenha uma barreira, porque uma coisa é ele querer parar para escutar e, mais do que isso, fazer o que você está orientando. Tem isso ainda ou não? Tem. E a grande justificativa, eu não tenho tempo. Depois a gente vê, depois eu te mando. E a gente... Então você não tem abertura, né? Acaba não tendo abertura. Exatamente. Então o que a gente preza ali no escritório? Vamos trazer o cara aqui, vamos tirar ele do ambiente dele. Porque às vezes você vai na empresa fazer reunião lá, que nem você comentou, né? Ele não desfoca. Ele não presta atenção no que você está falando. Então a gente, vem aqui no escritório, vamos fazer uma reunião. Porque eu estava conversando com o Lucas antes da gente iniciar a gravação sobre trazer a gente tem aqui a sala de treinamento e a gente teve experiência de outras empresas virem dar o treinamento aqui, Sim. né? E a gente percebeu muita diferença, porque eu participei de alguns, né? Então, indo até a empresa, que era o ambiente que eles estavam, eles não escutam, gente. Fica com a cabeça presa ali. E aí, quando a gente tirou eles do ambiente, trouxe para um outro ambiente, muda totalmente a figura. Mas com o empresário é a mesma coisa. Mas assim, as empresas novas que, por exemplo, o pessoal procura a gente para abrir, eu já aproveito essa oportunidade. A empresa está abrindo do zero, eu já sento o cara na minha frente, é assim, assim, assado. E falar para você que 95% escuta e faz o que você fala. Tem funcionado. O problema são as empresas antigas, mais antigas, que né? passa de pai para filho, e aí tem aquela metodologia, o cara é difícil você mudar o cara, mas estamos conseguindo fica mais engessado, né? Mais engessado, aí para você implantar algo novo, o cara já fica meio... Eu vejo por mim, aquele né? negócio, né? Sempre foi feito assim, isso aí é coisa... a pior assim, frase que assim, existe no mundo, dinheiro, né? Tal. Então a gente está tentando... Tava dando certo até hoje, por que agora vamos mudar? Dando certo, assim, a cada 2, 3 ali, vai mudando. Mas essas constituições de empresas novas a gente já está conseguindo, faz assim. Então eu pus isso lá no escritório. Então, de regra, vai abrir a empresa, antes de abrir eu já sento, faço uma reunião. Normalmente faço 2, né? A primeira para apresentar o escritório, falar da burocracia de abertura, e após a abertura para falar do dia a dia. E eu mostro, né, como que é feito no escritório. Eu falo, olha, as meninas fazem assim, o setor fiscal é assim, contábil é assim, então a gente precisa disso, disso, disso. Então preciso que você faça isso. A gente dá algumas sugestões, por exemplo, de planilha. Eu montei um modelinho de planilha, eu passo para o cliente e falo, eu tenho uma pronta aqui para você, se você quiser. Coisa simples. E aí eles acabam acatando o que a gente fala e ele faz. Hoje, quanto tempo está levando para abrir uma empresa? Em média? Hoje está rápido. A abertura do CNPJ em si, em 5 dias aí a gente consegue abrir. Agora, para deixar ela pronta, para emitir nota, aí depende se é comércio, se é serviço, para deixar prontinha, para você falar, pode faturar uns 25 dias, mais ou menos. 25 a 30 dias. Teve uma flexibilização aí com relação à parte de licenças, que antes era bem burocrático, melhorou bastante, né? Melhorou, agora é tudo online, né? Tudo online. Na verdade, eles fizeram um licenciamento junto à Prefeitura de Campinas, no caso. E alguns municípios fizeram esse convênio com a Junta Comercial, né? Que é o VRE.
Então, dentro desse licenciamento tem todas as licenças. Vigilância sanitária, CETES, Você já sai com tudo pronto. já sai com tudo pronto. E aí você tem a obrigação de fazer o certo e aí depois tem uma Tanto eventual é que- fiscalização, Exato. certo? Tanto é que hoje a lei fala, né? Tá aí para você fazer. Então, é liberado rápido, sem burocracia. Só que se a gente chegar no local e não tiver condizente ali com o que está escrito, a gente caça a tua inscrição. Né? E a fiscalização ela só vem por denúncia hoje em dia. Né? Dificilmente você vai receber um fiscal na tua porta, a não ser que for alguma operação da prefeitura alguma ou coisa, cruzamento, né? ou de cruzamento de situação informações. exato. de uma empresa Exato. para Mas está outra muito mais fácil. e vem até você. Hoje, o primeiro passo assim, mais importante, que é o CNPJ, dependendo da situação, depois de assinado tudo, 3, 4 dias está na mão. E se for o MEI, então, acho que é quase Na que hora. instantâneo, né? Instantâneo. Na hora, né? Praticamente. O que demora mais é uma burocracia, no caso do MEI, para autorização da emissão de nota. Dependendo da atividade econômica, né? Do KNAI também, pode ser um pouquinho mais demorado, né? No caso de uma empresa comum, normal, depende do regime tributário. Você tem que fazer uma opção do Simples Nacional, por exemplo, demora um pouquinho mais. Ah, no Simples demora um pouquinho mais? Porque você tem que fazer a opção em torno de 10 dias, né? Que a Receita leva para liberar. Então são 10 dias. Então assim, mas está rápido. Mas é online. Tudo online. Legal. Facilitou muito a nossa vida. Que bom, hein? Não tem mais que ficar na fila. Não. Graças a Deus agora. Uma coisa interessante para o MEI, como, diante da facilidade, a própria legislação, né, que fala que você não precisa do contador, né, da figura do profissional da contabilidade, só que é importante, sim, que ele procure um profissional para pegar orientações, principalmente com relação ao recolhimento do previdenciário, porque senão ele vai ficar sempre como base o salário mínimo e tempo por idade, tem uma regrinha lá na qual ele não será beneficiado. E o custo é baixo, então ele se acomoda em cima daquilo. Então é importante que ele procure alguém, converse, olha, abri MEI, mas o que eu faço? O que eu posso fazer para ter uma vantagem? Porque como o custo é muito pequeno, ele começa a ter uma margem maior, e aí ele se perde um pouco naquilo, e esquece da previdência, e lá no futuro vai fazer falta para ele no momento da aposentadoria. Ou o passado recente, dependendo do tipo de contribuição que ele tinha para trás, ele pode, de certa forma, condenar, perdi aquilo, porque agora eu vou virar um MEI, vou pagar sobre salário mínimo. Então, tem todo um estudo para ser feito, além da questão contábil, controle financeiro, tudo Porque mais. quando a pessoa abre o MEI, ele fatura e tem um valor fixo Exato. que é o recolhimento do imposto dele. Nesse valor fixo, que eu acho que é bem baixinho, né? R$61. R$61. 1% desse valor equivale à aposentadoria, à Ah, tá. contribuição. 1% é para a contribuição. Exato. E aí se ele acomoda. pode recolher mais se ele quiser? Pode. Pode. Deve. Tem um recolhimento complementar. Ah, Dependendo tá. da atividade dele, se ele tem um negócio que está fluindo bem, faz Essa é uma esse informação recolhimento, importante, faz hein? um recolhimento complementar, para não prejudicar e não ficar naquela questão do Sim. salário mínimo. Eu acho que tem alguns detalhezinhos mais técnicos aí Claro, para ser Questão verificado. de mas faturamento, Sim, né? Você tem sim, um sim. limite. Sim. Né? Isso. Mas enfim, é um detalhe importante que muita gente acaba não olhando isso e vai levando. E aí, como não tem a necessidade de ter a assessoria da contabilidade, quando vê, passou um período. Então é O importante. limite é 6 mil mês? 6, 8 mil? 81 mil anos, dá 80, 6 e pouquinho. né? É legal, mas isso é um ponto importante, né? Então, desses 60 e poucos reais que eles recolhem, que Tem está um todos os jeito, impostos inclusos, 1% é para contribuição e ele pode fazer Sim. uma contribuição Tem um- complementar. Tem um Pode. jeito. Inclusive ele tem direito, no caso de mulher, licença maternidade, machucou, um auxílio doença, tudo baseado em salário mínimo, mas tem Fazendo um tem o complemento, direito. principalmente por conta da aposentadoria, que é uma... A aposentadoria é complicada. Quando você precisar lá na frente, né? Entendi. vai fazer falta. E meninos, agora a gente sempre pede, quando a gente está encerrando, uma dica de filme, livro, que trouxe algum ensinamento que vocês poderiam deixar aí para quem está nos assistindo. Eu tenho 2 livros que eu li, já tem bastante tempo, e que fez assim com que eu mudasse tudo isso que aconteceu. Lógico que eu tinha bastante vontade de fazer as coisas, de acontecer por necessidade de criar filhos, e enfim, né? Mas foi aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse Eu, é muito eu bom. tenho esse livro em casa, inclusive. também. Esse livro é ótimo. Do E eu- queijo. Quem mexeu no meu queijo? Ah, Eu tá, falo já li isso também. em casa o tempo é bom. todo. Esse livro, a historinha deles faz... Já leu também, Lucas?
Ainda não. Na verdade, eu não li, não tive a oportunidade de ler, não, mas ele já me fez um contei a resumo. história. Ele uma fez vez. um resumo, né? Que é O basicamente... Pai Rico, Pai Pobre, você leu? Não, esse não. Cara, esse é muito bom. Esse Mas livro é ótimo. esse é ele encheu uma... no meu queijo, ele me contou, então deu pra... Falei, porque assim, é basicamente a história de todo empreendedor, né? Que às vezes você sai para montar um negócio porque você trabalhava naquilo, lógico que eu não estou fazendo a associação ao livro, mas a vida em si da pessoa, você está ali correndo, chega uma hora, pô, mas eu tinha tudo isso. Quando eu trabalhava de empregado era tudo muito fácil. Assim, a empresa onde eu trabalhava funcionava. Agora eu estou aqui, acabou tudo, não tenho nada disso. Então você tem que correr atrás. Sim. Então, indiretamente, é ali que você enxerga. Fala, cara, E aquela triste ilusão de quem vai montar um negócio assim, agora eu quero ser patrão, tipo, Isso. para eu não trabalhar, trabalha tem isso, você trabalha triplicado, muito né? mais. Esquece essa daí. Se você virou patrão, você vai trabalhar muito mais. Eu nunca pensei assim, porque eu sempre... Eu já vim do operacional. Você já né? veio Então, pra trabalhando mim, muito, né, Lucas? Pra mim, só mudei o lado da mesa, mas a questão... Esses livros, eles assim, foram no momento certo. Né? No momento certo, para você olhar aquilo. Eu sempre, não que eu acho, cada caso é um caso, mas eu, por exemplo, no meu caso lá no passado, sempre tive um consórcio, um boleto de consórcio. E aí, conversando lá com alguém que eu atendia, dava assessoria, um gerente de banco, ele queria vender, mas eu precisava. Ele falou, cara, é um bom negócio. Então, sempre tinha um consórcio. Saiu o consórcio, trocava de carro, comprava um terreno, fazia alguma coisa. Enfim, pensando sempre... Por quê? Porque o dinheiro, se você não investir, se você não direcionar, pelo menos na correria do dia a dia, você acaba gastando. Então, tem um boleto aqui. Tinha que fazer um boleto. Tem que ter um boleto. Então, foi uma forma. E aí, quando eu li esse livro aí, eu falei, pô, é bem mais ou menos isso. Será né? que é assim, né? Você não administra, daí você vai... Quanto mais você ganha, mais você gasta. Por que vão entrando nessa pilha, hein? Exatamente. E aí, quando eu li esse livro aí, de certa forma, falando assim, olha, o segredo é quanto você paga, não quanto você vende. E na questão financeira também, quanto questão você ganha, financeira. não quanto você gasta, né? Não O adianta pessoal fala assim, eu estou ganhando mal, meu salário é baixo, é pouco. E não é. Você está gastando muito. Você que está gastando muito Exato. em relação ao Então, que você ganha. Exato, Não, porque eu conheço histórias de pessoas que particularmente ganham pouco e guardam dinheiro e tem um monte de A coisa. Fala, gente, disciplina. como é que consegue? Disciplina, Disciplina, organização, super legal. E filmes assim, tem um filme que eu acho que, eu até por conta da irmã dele, da mais nova, que a gente ficava assistindo esses filmes da Disney, né? E eu acho que sempre tem uma história ali, né? Os Monstros filmes da Disney S.A. sempre trazem esses ensinamentos legais. Mas aquele Vida de Inseto eu achei muito legal, por conta da história em si, de você ter que se juntar, correr atrás, e a união. E é uma historinha interessante. E eu olhava aquilo como assim, para criança, e de repente não tem nada a ver, né? Uma coisa legal. Então, assim, essa linha de segmento de livros infantis, né? Desde o Aladdin, lá, quando, sei lá, que é um dos primeiros que eu lembro, se você começar a olhar as histórias e assistir de novo, você vai falar, pô, tem uma mensagem legal aí. Sim. Então, eu acho que tem muitos filmes que eu já assisti legal, mas esses em especial eu acho que traz uma mensagem bem interessante. Sim. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns aí pela sucessão, pelo projeto, pelo trajeto, né? Pela nova fase para você e pela nova fase para você, que aí agora pode curtir o futebol, tomar o vinho, viajar, andar de moto. Né? Causa uma invejinha pro filho, tá aí no escritório, eu tô indo dar uma Você sabe que ele não gosta de moto, Não! né? Eu tenho duas, né, mano? Lá em casa. Sei andar, tem um carro. Ele sabe, mas não é Não a praia dele. Gosto de carro, carro eu gosto. É. Trocar de carro, Moto é comigo. Com ele. Legal, gente. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Gi. Obrigado aí pela participação e sucesso para vocês, viu? Obrigado a vocês. Sucesso para vocês também. Obrigado. Para nós, então. Bora seguir, né? Bora.